Glória a Deus, aleluia. Sim, bom dia a todos. Bom dia. Ok, irmão, tenha a bondade de sentar. E é bom estar aqui nesta manhã, né? Ouvimos muita coisa hoje. Sim, e particularmente o testemunho aqui da nossa querida irmã foi muito espetacular. E as músicas, o Júnior foi buscar aí aquelas músicas antigas que com uma declaração muito forte. Glória a Deus. Ok, quero ler aí um texto. Não sei se o pessoal lá atrás pode ajudar também no quadro. Não sei se tem esta rapidez. Hebreus capítulo 12, versículo 15 até 17. Hebreus 12, 15, 17. Diz assim na minha versão: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Né? Vamos orar, vamos inclinar só alguns segundos nossas cabeças. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, este momento, este tempo, Senhor, de ouvir a Tua palavra. E acredito, Senhor, no Teu poder, Senhor, no poder que há na Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra que transforma, a Tua palavra que dá vida. Sim, a Tua palavra é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, Senhor. A Tua palavra, Pai eterno, é algo, Senhor, poderoso, Senhor, que nós queremos ouvir neste momento, Senhor. Fale conosco, Senhor, segundo a Tua bondade, Senhor. Se o Espírito Santo, e eu deixo espaço, Senhor, para que Tu possa ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E eu li este versículo. É algo que me perturbou ultimamente sobre a igreja, ou sobre os crentes. E há um tempo atrás, alguém veio ter comigo que queria deixar a igreja. E tinha muitas razões, mas uma das razões era uma história que tinha mais de 8 anos. Esquecida, ninguém sabia, e aqui é uma história esquisita. Isso mexeu muito comigo. E depois de um tempo, parece que Deus estava a falar comigo sobre este ponto, e eu comecei a escrever. Tinha uma folha lá de papel lá na mesa, e uma folha A4. Aquilo ficou lá muitos dias sobre isso, sobre esse versículo. Cuida que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura. Esta palavra tocou-me muito, a raiz da amargura. Porque eu pensei que esta pessoa, esta crente, está a abandonar a igreja por uma história. Ficou lá atrás. 7 anos, 8 anos, 10 anos, ainda tinha esta história a incomodar, ainda tinha esta história a trabalhar de uma forma negativa na sua vida, ao ponto agora de decidir abandonar a igreja. E começou a pensar muito nisso, sabe? Por que há raiz de amargura no meio
dos crentes. Isso é uma coisa que muito mexeu comigo. E que não é lá fora, mas estou a falar nos crentes. Crentes amargurados. Por quê? Parece mentira, mas é. Porque quando as pessoas estão lá fora, vê que a gente está na igreja, pensa que nós somos todos santos. Está lá, está tudo bem, aquelas pessoas são muito devotas. Mas quando a pessoa chega aqui na igreja, é verdade, encontra muitas coisas. Encontra também escândalo, né? Como muitos falam que um dia Cristo vai, antes de voltar, vai limpar toda a sua igreja. Eu não acredito nisso, dessa limpeza. Porque haverá sempre novos convertidos, haverá sempre pastor a cometer pecado, sabe? Haverá sempre escândalo na igreja. Haverá, porque não há igreja perfeita, não há pessoas perfeitas. Não há crente perfeito. Mas, e eu pergunto, por que este tema tem que surgir dentro da igreja? Eu sei que muitas vezes nos pequenos grupos de apoio, o pastor Danilo, esse é um tema, se calhar, que mais se fala nesses grupos. Até eu estou pensando, eu não devia falar isso aqui na igreja. Sim, mas isso incomodou-me. Incomodou-me porque comecei a voltar atrás a ver quase, deixa-me dizer, quase se calhar 80% ou 90% dos crentes que abandonaram a igreja tinha raiz da amargura. Essa raiz da amargura é algo tão tremendo, tão poderoso da sua forma negativa. Lá fora, quando nós falamos, você vai lá nos psicólogos, nós falamos dessas coisas, mas a fonte de quase todas as guerras neste mundo tem a ver com a raiz da amargura. Não estou a falar da amargura assim, mas a raiz. Vocês veem as guerras, a Guerra Mundial. A Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Vocês conhecem a história. Muitos sabem como que a Primeira Guerra começou. É verdade, aquela sérvia que matou um príncipe daquele império austro-húngaro. Né? Mas diz que ele pertencia a um grupo que chamava Jovem Bósnia. Tinha algo já anterior contra aquele império austro-húngaro. Isso ficou lá. E no meio daquela guerra havia alguém também chamado Hitler, que era o austríaco, mas lutou lá no Parque da Alemanha e estava lá naquela guerra. Dizem que na Segunda Guerra Mundial ele já ficou com mágoa, ficou amargurado da Primeira Guerra. Não sabe qual era a sua fúria, né, contra os judeus, mas estava lá essa raiz que despolutou depois daquela guerra mundial. Mas a maioria das guerras você pode ver ao longo da história. Porque quando há sentimento de vingança, nós falamos vingança, mas essa vingança nasce de onde? Nasce da raiz da amargura. Mas para mim o que me preocupa, em vez de estar lá fora, está dentro dentro da igreja. Por que um crente tem que arrastar a sua vida, né, cheio de amargura? Sabe, irmão, estou a falar de um sentimento. Amargura é um sentimento negativo. É um sentimento que tem a ver com sofrimento, tem a ver com angústia, tem a ver com tristeza, tem a ver com ira e tem a ver com ressentimento. Esse algo, essa amargura. Mas quando ela cresce, cria raiz, nós podemos chamar isso raiz da amargura, como esse autor chamou aqui. Deixa-me dizer que a amargura em si não é pecado quando acontece. Não é pecado. A amargura em si. Mas torna-se pecado quando ele começa a criar raízes. Por que não é pecado? Porque é um sentimento. Porque é um sentimento.
Porque são as circunstâncias que produzem o sentimento. Então, o sentimento pode aparecer. Não é pecado. Não é pecado alguém fazer-me mal e eu ficar zangado. Não é pecado. Naquele momento fiquei zangado. Sim. Mas, quando ele cresce, quando cria a raiz ao ponto de contaminar os outros, isso torna-se pecado. Depois eu pergunto, por que é que nós ficamos amargurados? E as pessoas podem dizer muitas coisas, é verdade. Mas uma das razões é que nós recusamos, quando recusamos perdoar as pessoas, quando nós tentamos acumular a nossa ira, quando nós não queremos ultrapassar alguns assuntos, né, que nos machucaram, que nos magoaram, nós ficamos amargurados. Mas deixe-me voltar aqui nesta coisa que se chama raiz de amargura. Eu digo que tudo começa com uma semente. Tudo neste mundo começa com uma semente. Estou a falar porque nós somos crentes. Ouça bem, a amargura começa com uma semente que eu chamo de semente de amargura. Uma semente é lançada. Uma semente para crescer precisa pelo menos 3 coisas. Uma semente tem que encontrar uma boa terra, uma terra fértil. Uma semente tem que encontrar a água, tem que haver rega e fertilizante. As 3 coisas. Quando essas 3 coisas, a semente vai crescer. Quando a semente vai crescer, vai tornar-se numa árvore e vai criar raízes e vai produzir frutos. Entende? E é assim que acontece. Quando nós estamos a falar desse assunto chamado amargura, então o que é essa semente? Porque a maioria das vezes, essa semente de amargura é uma ofensa. É uma ofensa. Ou ofensa, ou uma circunstância negativa. Ofensa, irmão, a ofensa direta, a ofensa inocente e a ofensa imaginária. Quando uma pessoa é ferida de propósito, imagina alguém, um homem violento, né? Magoa o outro de propósito. Um homem abusa, por exemplo, de uma criança. Isso é uma ofensa direta. É uma ofensa que a pessoa cometeu de propósito. Mas há outra ofensa inocente que acontece. Alguém está aqui, porque eu estou a falar isso no meio dos crentes, o pastor está aqui a pregar, alguém está aí sentado e disse, hoje o pastor pregou sobre mim, falou sobre a minha vida. Estou zangado, não volto mais à igreja. Para ti, né? É uma ofensa. Mas podia ser inocente porque ele não sabe. Mas também podia ser uma ofensa imaginária. Imaginária é quando eu estou a pensar, eu estou a pensar que ele está a pensar que eu estou a pensar. Isso é uma ofensa imaginária. E eu começo a pensar, né, que o irmão está a pensar assim, ele está a pensar que eu estou a pensar assim. Quer dizer, ele não sabe nada, está lá inocentemente, não sabe nada, mas eu estou a pensar assim, que tudo que ele está a fazer aí, de propósito, está a fazer isso contra mim. São as coisas que nós muitas vezes guardamos. Essas ofensas, irmão,
que nós guardamos, seja ele direta, seja uma ofensa inocente, alguém ofendeu-me, é verdade, mas foi embora, sem saber que ele me ofendeu, mas eu fiquei lá a guardar dessa ofensa. Tudo isso pode criar raízes de amargura. Mas também, além da ofensa, eu estou a falar das circunstâncias negativas que podem acontecer. Como é que uma circunstância negativa pode criar raiz de amargura? É quando naquela circunstância nós colocamos Deus no banco dos réus. Quando naquela circunstância nós dizemos que Deus é o culpado. Quando uma circunstância negativa bate sobre nós, nós dizemos que Deus sabia, mas Ele permitiu. E aí começam as raízes de amargura. Quando nós, ouça bem, não ultrapassamos essa situação no momento. O que é que acontece? Como a raiz, como estou a falar, como há uma semente, então vai precisar dessas três coisas, vai precisar de uma terra fértil. O que é uma terra fértil? É uma imaginação fértil. Para mim, a terra fértil para receber a semente da amargura é uma imaginação bem fértil que recebe. Eu recebo, há uma ofensa vem para mim, eu tomo aquilo como uma ofensa. Ouça o que eu estou a dizer. É que uma ofensa é ofensa quando eu considero isso como tal. Quando eu considero como ofensa. Porque eu tenho sempre a escolha. Se eu considero que isso é uma ofensa para mim, então é uma ofensa. Mas se eu dizer que não, eu sacudo isso e eu vou embora. Isso não é nada. Isso passa. Entende? Então a minha imaginação é que conta. Para que uma semente da amargura caia da minha cabeça e comece a criar raiz, eu tenho que ter uma imaginação bem fértil para receber aquela semente. Depois de receber aquela semente, aquela ofensa, ou até a circunstância negativa, estou a falar aqui, precisa de algo, a água para regar aquela semente. O que é água? A Bíblia fala que fala da palavra de Deus como água. Né? A palavra é água, mas nesse caso não é a palavra de Deus, a palavra dos outros. Sim, e eu estou ofendido, alguém vai dizer, viste aí aquela pessoa, como ele falou? Ele falou mal, ele ofendeu-te. Essa palavra está a regar aquela semente da amargura que eu recebi. Está a regar. Viste como isso aconteceu? Viste o que é que isso aconteceu? Vê o que é que ele fez? Está a regar. Está a regar. E quando é assim, vai começar a criar raízes. Estou a correr um bocadinho rápido, não quero ficar aqui muito tempo, mas outra coisa que eu disse, fertilizante. Quando nós recebemos semente, o que é fertilizante? São pessoas. São pessoas amarguradas. Pessoas que se identificam com aquela semente da amargura que está em mim. E se identifica e vem ter comigo. Vem chorar comigo, não para eu ultrapassar aquela situação, né? Mas é como para eles conspirar comigo naquela mesma causa. Vai meter ingredientes. E quando isso acontece na igreja, irmão, há conspiração. Começa a haver grupinhos contra os outros crentes, contra os obreiros, contra os pastores. É verdade. Isso não pode ser. No meio da igreja, não pode ser, irmão. Porque a amargura é algo muito... Nós lemos aqui nessa Bíblia, quando lemos aqui, ele está a falar que nós cuida que ninguém se exclua da graça de Deus.
A outra versão diz para não privar alguém da graça de Deus. Sabe que Deus é Deus cheio de graça. Nessa história, porque está a falar aqui de um homem chamado Esaú, foi chamado de profano. Profano não é porque ele estava a adorar ídolos, mas porque ele não sabia respeitar o que era santo. O que era santo, aquele direito que ele tinha de primogenitura, era um direito sagrado. Ele não respeitou aquele direito. Vendeu o seu direito de primogenitura. E quando queria de volta, o pai disse que já não havia mais nada. Mas na verdade estava aqui na boca, o pai podia pronunciar, voltar a pronunciar aquelas palavras, mas o pai dele não conseguia, porque algo tinha a ver com a graça, era algo sobrenatural. O pai não conseguia naquele momento voltar a pronunciar, porque ele foi privado da graça de Deus. A partir daí o que aconteceu? Ele tornou-se uma pessoa amargurada ao ponto de querer matar o seu irmão. E um dia o seu irmão voltou, se encontraram, disse que está tudo bem, está tudo passado. Mas 400 anos depois, os seus descendentes não deixaram Israel atravessar o seu território, porque ainda estava lá aquela ideia da amargura. Irmã, esta é algo terrível, porque pode ficar anos. Por isso chama-se raiz de amargura. Eu não estou falando de amargura, mas raiz, irmão. Por isso, como possível que um crente vai buscar uma história que passou mais de 10 anos para ela abandonar a igreja? Irmão, pensa bem. Antes de abandonar a igreja, porque nós queremos atrair as pessoas para cá. Porque se abandonar, vai lá fora, vai continuar na mesma. Vai continuar. Porque vê lá quem é que está a regar aquela semente. E eu disse, irmão, a ofensa, todos nós somos ofendidos. Todos nós seremos ofendidos. Há circunstâncias que vai nos ofender. É verdade. Mas nós devemos ver, será que estamos ofendidos? Até contra Deus. Oi, irmão. A amargura pode encurtar a vida de uma pessoa, sabe? Eu acho esquisito entrar na igreja e encontrar cristão triste. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, irmão. O mais triste é quando alguém diz que estava na igreja e não estava feliz. E agora está fora e encontrou a felicidade. E eu pergunto, houve conversão ou não? Isso é uma coisa e eu comecei a pensar. Será que há um problema aqui naquilo que nós podemos chamar de conversão? Vamos fazer atenção, irmão, com a raiz da amargura. Ver, tudo começa com a semente. Nós não vamos deixar a semente da amargura penetrar num bom terreno. Não vamos deixar, como crente. Temos que eliminar isso antes. Não vamos deixar. Vai haver ofensa direta? Sim. Vai haver ofensa inocente? Sim. Haverá também ofensa imaginária? Sim. Mas nós devemos ter tempo para pensar, para refletir, para dizer que não, este não é o caminho. Porque se a semente da amargura que cai na nossa vida encontra uma imaginação fértil, encontra as palavras das pessoas que alimentam essa mesma amargura e encontra fertilizante natural, as pessoas que estão perto de nós para fertilizar tudo isso, então isso vai crescer e vai ser difícil tirar esta amargura. Estava a pensar por que o autor dessa palavra falou da raiz da amargura e não falou só da amargura, porque, irmão, isto, a amargura é só raiz de amargura porque tem raiz que sustenta. Como uma árvore que é sustentada, que é alimentada
pela sua raiz, assim a amargura, quando é alimentada, torna-se uma árvore e vai produzir fruto. O problema está aí, vai produzir fruto. Que faz com que a pessoa comece a se afastar. Sim. O texto nós lemos, vou voltar aí nesse texto, e ele disse assim, que nenhuma raiz de amargura brota e causa perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum, brota e causa perturbação e contaminando muito. Estou falando de contaminar. A versão que diz de contagiar. Contagiar. Sim, irmão, porque queira como não, se você ficar naquela situação, deixar raiz da amargura crescer, irmão, você vai acabar por contaminar as pessoas. Vai contaminar as pessoas dentro da igreja, vai contaminar as pessoas fora, vai contaminar as pessoas lá em casa, vai contagiar tudo, irmão, mas não vai contagiar com uma boas palavras, não vai contagiar por uma boa causa, irmão. Vai contagiar para a guerra, vai contagiar para a divisão, vai contagiar para afastar as pessoas. E é verdade, na tua vida você vai ficar sozinho, ninguém vai querer aproximar de ti, porque quando você começa a falar, a pessoa começa a sentir na tua boca o que está a falar. Palavra cheira mal, irmão, porque você está falando palavras cheio de amargura, palavras amargas. Vai contagiar as pessoas. E eu estou a falar a você como crente, tem que fazer atenção. Você diz, eu sou crente, sou nascido de novo, mas irmão, tem que fazer atenção. Se calhar tem que reconsiderar a maneira como está a servir a Deus. É verdade, o pastor Paulo João estava a falar aqui. Sim. Como é que nós servimos a Deus? Ele estava a falar isso da oferta, né? Estava a falar da oferta. Como que não? Eu estava a ensinar lá na Caparica, durante 4 domingos, a ensinar sobre oferta. Afinal, aquilo é um mundo muito grande, irmão. Aquilo não é só como a gente fala aqui. E eu estava a estudar isso profundamente sobre oferta, sabe? Ofertar também, como disse, não é só adorar, mas também servir aos outros. É servir a Deus. Ofertar é conquistar, ofertar é investir, ofertar aquilo é algo muito mais profundo. Muito mais profundo. Mas tudo isso, irmão, como é que nós estamos a servir o nosso Deus? Estamos a servir com amargura? É mais triste, irmão. É verdade. Tem um amigo, foi consagrado pastor, mas nunca conseguiu servir como ele queria. Nunca. Porque ele era o filho único. O pai dele tinha negócio. O pai queria que ele assumisse aquele negócio. E aquele negócio roubava o tempo da igreja. Mas ele não conseguia dizer não ao pai. Mas estava a viver cheio de amargura contra o pai. Porque o pai estava obrigado a fazer aquilo. E eu não sabia que o homem estava assim. Só percebi quando o pai morreu. Quando ele disse, acabou. Vou fechar o negócio, agora estou livre. E agora eu vou servir, que continuar a ser pastor. Eu disse, todo esse tempo o homem era um crente, era um pastor infeliz. Por quê? Não conseguiu se libertar do seu pai, de dizer claramente que o pai, olha, fica com os negócios e eu vou aceitar, essa é a minha missão e vou continuar a minha missão. Mas ela arrastou aquele tempo, irmão, arrastou aquilo dos 30 e tal, agora só quando o homem atingir já os 60 anos, já era o homem de 60. Quando o pai morreu, ela ficou livre, que agora é para 30 anos, cheia de amargura contra o pai, porque o pai estava a lhe impedir o seu caminho. Mas, na verdade, o pai não estava a lhe impedir.
Ele podia sacudir. Ele podia dizer, pai, tá bom, eu vou fazer. Se o pai ameaçava. Se você não aceitar, eu vou deserdar. É verdade. Se ele tinha convicção com Deus, podia dizer ao pai, deserda-me. Eu vou seguir o caminho de Deus. Você quer, fica com o teu negócio. Mas ele não conseguiu. Não conseguiu. Pensou sempre, se o pai tirar-me isso, se deixar essa herança lá para uma associação de beneficência, e eu, depois do meu neto, um dia não vão ficar sem nada. Mas o que estava em causa era a sua chamada como pastor. Isso era mais importante. Por isso eu acredito aqui nessa igreja, muitas chamadas aqui, chamadas enterradas, chamada de Deus enterrada aqui nessa igreja, por causa das amarguras. Deus chamou, você não serve a Deus. Deus chamou para tocar, você não toca. Deus chamou para cantar, você não canta. Deus chamou para pregar, você não prega. Deus chamou para evangelizar, você não evangeliza. Deus chamou para fazer a obra, você não faz porque está cheia de amargura no teu coração. Deixou criar aquelas raízes, como aquele homem. Mais de 30 anos, desde que recebeu a chamada de Deus, não conseguiu servir, porque o pai estava lá como obstáculos. Mas o que serve o pai? É verdade, serve por honrar, mas o pai não pode impedir aquilo que é porque Deus está acima do nosso pai terreno. Alguém pode dizer que, mas eu um pai. Não, eu não estou a falar para desrespeitar o pai. Porque a Bíblia diz que honrar ao pai é o primeiro mandamento com promessa. Entende? Eu não estou a falar que aquele homem deveria desonrar o seu pai. Não. Devia mostrar ao seu pai que a sua chamada para servir a Deus estava em primeiro lugar, era uma chamada mais superior do que aquela chamada para servir ao negócio do pai. Ele ficou. Amigo meu, muito triste. Raiz da amargura, irmão. A Bíblia está cheia de histórias. Está cheio de história. Um rei Saul tinha uma imaginação fértil. Um dia Saul estava a voltar, as mulheres começaram a cantar, quando ele viera da guerra, voltaram da guerra, começaram a cantar, começaram a dar ao David mais do que ele. Dá 1000 ao David, a mim só me dá 10, me dá 100, como é possível isso? Começou a imaginar. Isso criou raiz da amargura, começou a querer matar o David, que era inocente. O filho de David, Absalão. Um dia a sua irmã foi violada, ela ficou zangada por causa do caso de incesto que aconteceu em sua casa. Ele ficou 2 anos. Parece que aquilo tinha passado. De repente, durante 2 anos, mata o irmão, porque aquilo estava lá. Deixa-me dizer, o tempo, irmão, o tempo não elimina a raiz da amargura. A distância não elimina a raiz. Eu estava a pensar o erro que eu já fiz ao conciliar as pessoas. Sabe qual é o erro? Qual é o erro que eu já fiz? Quando alguém está numa sessão e diz, olha, esquece isso. Isso é que é o maior erro. Esquece. A pessoa não consegue esquecer. Esquece isso. Não consegue esquecer. Eu devia dizer perdoa. Essa é a palavra certa. Perdoa. Eu disse esquece. A pessoa não esquece. Esquece, não esquece. 40 anos, esquece, não esquece. A pessoa tem que perdoar. É verdade. Porque esquecer é difícil. Isso, irmão, amargura é algo, não só vai contagiar, como vai trazer destruição. Traz dor, traz ira, sim. Alimenta sentimentos de vingança. Como eu já disse, muitas guerras começam por causa da vingança. Mas aquela vingança não nasceu só por causa da vingança, nasceu porque havia raiz da amargura a alimentar aquela vingança, irmão. Isso cria ódios, morte. Sim. E até e você vai querer ter o ódio da morte contra os teus ofensores. Isso é algo que na igreja não podia existir.
Muitas vezes, o que os crentes fazem? Foge. Eu disse que o tempo não apaga, mas também a distância também não. Isso é outra coisa. E o primeiro erro é isso. Ele dizer que esquece. Isso não apaga isso. O segundo é foge, vai para longe. Isso é que o Estado faz, né? Você sabe disso. Quando o homem anda aí a maltratar a mulher, muitas vezes afasta, mete uma coisa aí, não sei, eletrônica, para que quando ele começa a aproximar da vítima, né? Aquilo vai dar sinal. Então faz isso para quê? Para que haja o afastamento. Então, distância. Distância, afasta-te, vai lá. Mas isso não apaga. A distância não consegue fazer isso. Sabe por que a distância não consegue fazer? Porque há uma coisa que a raiz da amargura produz. Chama-se ressentimento. Ressentimento, como a palavra diz, voltar a sentir de novo. Voltar a sentir de novo. Você foge, irmão. 30 anos, mas quando ele vai aparecer, o teu ofensor vai aparecer na tua frente, uma vez que tu não fizesse os passos certos, vai haver o ressentimento. E ele aparece novamente. Aquilo começa a surgir. Começa a surgir, como eu estou a dizer, que alguém foi me buscar uma história de 10 anos para deixar a igreja, mas estava, todo aquele tempo estava feliz, estava a bater palma, estava louvado, estava feliz, todos aqueles anos, de repente vai buscar aquela história. Por quê? Aquilo veio à superfície, começou a mexer com ela. O problema é que veio de uma maneira tão forte que não deixa espaço para nossos outros aproximar e dar conselhos para ela voltar, irmão. Irmão, deixa-me dizer que a vida de um crente não precisa ser marcada, nem definida pela amargura, nem pelo ressentimento do passado. A vida do crente não pode ser. Deus me libertou a mim. Deus te libertou para que nós possamos fazer uma escolha. Deus me libertou para me dar a capacidade de fazer uma escolha. Por isso estou a falar aos crentes. Muitas vezes as pessoas estão lá fora, não conseguem fazer essa escolha. Não consegue. Se a pessoa que não é nascida de novo, diz-lhe para perdoar, ele não consegue perdoar. Por isso vai lá os conselheiros, os outros, ninguém vai aconselhar para perdoar. Fez-te mal, não, ele merece a morte. Fez-te mal, ele merece isso. Isso, irmão. Vê lá no Facebook os comentários que as pessoas fazem, né? Quando alguém aí ou está a ser julgado ou fez não sei o quê, os comentários muitas vezes que aparecem aí. As pessoas não conseguem lá fora porque não nasceram de novo. Mas é agora estou a falar a você que nasceu de novo. E Deus te libertou para te dar a capacidade de fazer uma escolha. E qual é a escolha que você vai fazer, irmão? Essa escolha é para que você possa escolher servir a Deus e amar a Deus. Servir e amar a Deus significa imitar a Deus. Imitar a Deus significa fazer tudo que Ele fez, tudo que Ele te pede para fazer. Imitar a Deus. Imitar. Quando Jesus perdoou, disse que nós devemos imitar Jesus. Perdoou, então nós devemos perdoar, irmão. Não, irmão. Nós temos caminho, nós devemos escolher o caminho do perdão, porque o caminho do perdão é a coisa mais certa para fazer. A Bíblia diz assim, eu vou ler outro versículo, diz assim, Efésios 4, 31, 32, diz, livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo.
essa palavra, assim como Deus os perdoou em Cristo. É o caminho do perdão. É o primeiro ponto, irmão. Nessa escolha que nós temos para fazer, é o caminho do perdão. O segundo, irmão, é que nós devemos escolher não retribuir, mas entregar tudo, até os nossos ofensores, nas mãos de Deus. Até os nossos ofensores. Mas alguém que não é nascido de novo, manda os seus ofensores para o inferno. Ou não é assim? Que ele vá para o inferno. Ele merece a morte. Mas você não pode fazer isso. Eu estou a falar a você, crente, que não pode viver cheia de amargura. Tem que escolher qual é o seu caminho. Qual é a tua escolha? Escolha que você quer fazer. Você escolhe viver ou escolhe morrer? Sabe por que eu estou a falar morrer? Porque o Jó diz que o ressentimento mata o insensato. Lá no livro de Jó, capítulo 5, versículo 2, diz que o ressentimento mata o insensato. Você escolhe morrer ou escolhe viver? Você escolhe deixar de se ofender, vamos dizer assim, ou escolhe perdoar? Porque, como disse, a ofensa é só ofensa quando você escolhe que isso seja ofensa para si. Você escolhe, irmão, que deixar a amargura crescer, criar raízes ou lidar com a situação de uma forma positiva. Porque a tua vida não precisa ser marcada pela amargura, irmão. A terceira coisa que tu pode fazer é escolhe receber o perdão de Deus que procede do seu amor e graça. Porque ele disse que não se prive, que ninguém se prive da graça de Deus. E a raiz da amargura vai te privar dessa graça. Você não pode. Tem que receber o seu amor. Sim, lembra-se, quando nós muitas vezes estamos zangados por causa de uma situação negativa que aconteceu, de uma circunstância que criou raiz de amargura em nós. Nós ficamos zangados com Deus. Mas lembra-se, irmão, Deus é tão misericordioso. E Ele não fica zangado. E Ele nem sequer fica escandalizado por você, o ter condenado, dizer que foi Ele. Diz assim os Salmos 10. Salmo 103 diz assim. Versículo 8 e 10. Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ele oferece perdão. E Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele é cheio de amor. Mas a Bíblia diz que Ele não acusa, Deus não acusa. Ele não nos acusa. E Ele nem sequer fica ressentido quando nós agimos mal, quando nós guardamos muitas amarguras dentro de nós ao ponto de criar raízes. E Ele não nos trata conforme o nosso pecado. Porque se fosse conforme o nosso pecado, Deus mandava todos nós para o inferno. Porque ninguém merece, irmão. Diante de Deus, ninguém merece. Ninguém merece. Ninguém. Por isso, Deus teve a coragem de mandar o seu Filho Jesus Cristo morrer na cruz de Calvário em nosso lugar. Porque sabia que todo o nosso esforço não ia dar para nada. Ninguém merece. Seja com um pecado tão pequenino ou com um pecado que ultrapassa o mundo. Ninguém merece, irmão. E a outra coisa que você tem que fazer, agora como crente, se calhar isso é que falta. Você deve escolher crucificar o teu velho homem na cruz de Cristo para pôr fim aos ressentimentos.
crucificar o teu velho homem. Por isso, quando a situação vai surgir, você sabe, muitas vezes as coisas, né, que acontecem são como uma bola. Fica lá debaixo de água, mas depois está cheio de água, vem à superfície. E quando isso vai surgir à superfície, isso não pode criar ressentimento. A única maneira para que aquilo, né, não cria choque, para que aquilo não bate forte em ti, é se você crucificar o teu velho homem na cruz de Cristo. Se você fazer isso, porque você começa a viver o Espírito. Você começa a viver no Espírito, irmão. Diz aí, Romanos 6,6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. Para que não sirvamos mais ao pecado. Como crente, será que eu já crucifiquei o meu velho homem? Ou não? Será que já crucifiquei o meu velho homem? Ou não? Deixa-me terminar com essa história da Bíblia. Se o irmão pode subir. Alguém já leu a história de José? José lá no Egito, José foi vendido. Tinha 17 anos. E 13 anos depois ele aparece frente a frente com seus irmãos. Diz que quando viu aqueles irmãos, ele falou asperamente, falou duramente com eles. Aquilo estava a subir. Ele fazia esforço. Lá no Gênesis capítulo 41, estava a fazer um esforço, mas não estava a conseguir. Primeiro não queria falar na sua língua. Ele fez todo o esforço, ele fugiu, ele voltou, fugiu, voltou. Estava a tentar ultrapassar, mas a amargura, o ressentimento estava a subir. Mas sabe, eu volto um bocadinho atrás. Quando eu disse que o tempo e a distância não esquece, e ele estava distante dos seus irmãos. Mas sabe uma coisa que ele fez? Quando nasceu o seu primeiro filho, ele deu o nome de Manassés. Sabe o que significa esse nome? Esquecer. Dizia, esqueci. Eu esqueço tudo que aconteceu. Eu esqueço tudo que os meus irmãos fizeram. Eu esqueço. Ele deu seu nome, deu o nome do seu filho para mostrar que, olha, tudo é novo agora, eu já esqueci. Mas quando os irmãos apareceram diante dele, aquilo voltou. Aí você, epa, o nome do meu filho não valeu para nada. Não valeu para nada. Porque, irmão, a distância. Não. Não pode esquecer. Então ele fez aquele esforço. Fez esforço, ele não estava a conseguir. Por fim, mandou sair toda a gente. Ela gritou, com voz alta, mandou aquilo tudo para fora, tudo sair. Ela gritou, chorou, aquilo tudo saiu para fora. Ele disse ao seu irmão, eu sou José. Os irmãos não queriam acreditar. Ela voltou a dizer, eu sou José que vocês venderam. Eu sou vosso irmão. Mas não tenha medo. Não vou vingar, não vou fazer mal, não vou fazer... E ele, olha, irmão, e ele naquele momento, e ele entendeu que o único caminho era o caminho do perdão. Era o caminho da reconciliação. É escolher aquilo que Deus quer que nós escolhamos, que é perdoar, não vingar, não criar raízes. E eu estou a falar agora a nós, aqui a igreja, o crente, porque eu disse isso no princípio. Uma boa parte, se não até 70, 80, 90% dos crentes que abandonam as igrejas têm raiz de amargura. Ou contra alguém, ou contra o crente, ou contra. Irmão, eu estou lá no Monte da Capeira, que alguém aceitou Jesus, estava lá na igreja. Mas essa pessoa lá fora tinha um problema com uma senhora de uma loja. Tinha um problema, conflito entre eles, mas a gente não sabia.
Mas um dia, alguém também da igreja vai evangelizar aquela senhora. Quando aquela senhora chega na igreja, há aquele encontro e aquele de faísca. Por fim, irmão, como esse não criar raiz, sabe que nós perdemos as duas pessoas. Que ainda, o outro ainda não era nascido de novo, aquele foi buscar aquilo, irmão. Mas eu entendo, era novos crentes, era bebês, eu estava a vir na igreja. Estava, mas agora estou a falar a você que já tem muitos anos. A você. Eu não estou a falar, irmão, que nós não podemos mudar a igreja. Não, nós podemos mudar. Isso não é proibido. Mas eu estou a falar, pensa bem as razões. Pensa quando quer mudar. Não seja porque você tem raiz de amargura contra alguém, irmão. Procura essa pessoa. Se ela é crente aqui no banco, fala. Entrega isso. Se o pastor, fala, irmão. Se é conversa, né? Manda tudo para fora. Perdoa. Busca o caminho da reconciliação. Não foge, irmão, porque você vai fugir para outro sítio. Isso vai continuar, isso não vai acabar. Se criar o tempo, distância, tudo isso não vai acontecer. Irmão, sabe, essa. Vamos ficar de pé. Não quero ficar muito. Vamos ficar de pé. Mas eu quero orar. Isso é algo que trabalhou muito em mim. Estou a falar. Quase um mês estava lá na sala, é verdade? Até a minha esposa não gosta de deixar ver que eu deixo um papel aí na mesa, ela está sempre a tirar. Mas essa folha A4 ela não tirou, ficou lá. Que estava a escrever a meditar sobre isso. Porque que um crente tem que viver com raízes da amargura. Estou a falar só aqui de ser da igreja, de abandonar a igreja, mas também lá em casa. Contra o teu marido, contra a tua esposa. Raiz da amargura por causa dos teus filhos. Raiz da amargura por causa de disputa de herança. Raiz da amargura. Vamos cortar isso. Vamos cortar. Porque é aí onde nós vamos começar. Porque muitos desses já tornaram-se árvore. Já produziram frutos. Já produziram consequências. Mas temos que começar. Temos que começar naquelas raízes. Não vamos afastar a rega. Vamos tirar aquela água que está a regar. Vamos afastar todos os fertilizantes que andam a fertilizar aquela semente que está a criar. Vamos afastar aquilo tudo. Aleluia. Inclina a tua cabeça, irmão. Faça uma reflexão. Eu quero que você ore a Deus conforme você ouvir a palavra. Inclina a tua cabeça e ora a Deus. Enquanto o pianista vai tocar, eu quero que você faça isso. Sozinho com Deus. Volte atrás, irmão. Volte atrás na tua vida. As coisas que vocês nunca resolveu. Pensou que, olha, já estou aqui. Eu já esqueci. Mas você esqueceu. Só de esquecer. Mas um dia aquilo pode voltar. Através de muitas maneiras, através de uma pregação aqui pode voltar, ou através de uma notícia da televisão, através da própria pessoa, isso pode voltar. Pensa, aquilo ficou lá em África, ficou onde eu era imigrante, ficou não sei o quê. Pensa bem, o meu pai já morreu, a minha mãe já morreu, esse que maltrataram, que me ofenderam. Pensa. Aquela situação trágica que aconteceu na minha vida. Nunca
ultrapassar isso. Glória a teu Senhor. Glória a teu santo nome, Senhor. Fala com Deus, irmão. E eu sinto que você tem algo para falar a Deus. No lugar onde você está, Deus está a ouvir. Se é momento para tomar a resolução e dizer, olha, Deus, ajuda-me para tomar essa decisão. Eu vou contactar aquele meu ofensor. Sim, vou reconciliar. Mas, irmãos, há aqueles ofensores que nós não podemos contactar, que não vale a pena, porque não é a Bíblia, não está a conciliar isso. Mas isso você vai falar com Deus. Porque a pessoa, irmão, que você volta para lá para contactar, para reconciliar, para lhe oferecer perdão, ela ainda vai gozar de ti. Ainda vai falar mal. Essas não. Eu não estou a dizer que você tem que ir lá. Se alguém te fez mal, alguém se calhar já está na prisão, eu não estou a falar que você vai lá. Não. Se calhar aquela pessoa até morreu. Mas isso você tem que falar a Deus. Diz simplesmente, Deus, eu perdoo aquela pessoa. Deus, perdoa-me porque eu alimentei ira, alimentei ressentimento, amargura. Perdoa-me, Deus, e eu quero perdoar aquelas pessoas. Você não tem obrigação de ir, não sei aonde aquelas pessoas estão lá longe para procurar os seus ofensores. Não, você fala a Deus. Mas se ele está aqui dentro da igreja, aí você tem essa obrigação a falar com ela. A falar com ela. Se aquilo foi uma imaginação que nasceu da tua cabeça, se calhar a pessoa não sabe. Perdoa aquela pessoa. Ou vai ter com aquela pessoa. Diz, oh irmão, perdoa-me porque eu sempre pensei mal de ti. Mas toma uma posição agora. Fala a Deus, porque eu sinto que Deus quer restaurar vidas aqui. Glória a Deus, aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu oro em concordância com quem está a orar neste momento. Pai, eu oro, Senhor, eu quero carregar este peso com o meu irmão, com a minha irmã que está neste momento a orar, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu juntamente com ela, Senhor, estou, Senhor, a anular ou a cortar todas essas raízes de amargura, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu oro nessa tarde para que tu, Deus, possa operar, Senhor, de uma forma maravilhosa na vida daquele, Senhor, que estão aqui neste momento a reconsiderar as suas vidas, Senhor. Pai, eu peço a Ti a capacidade e ajuda para crucificar o nosso velho homem, para não deixar a carne, Senhor, dirigir a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. E eu peço a Ti, crente, se calhar já houve tempo, você tinha muita coisa para dar a Deus, mas um tempo você ficou muito frio, perdeu aquela alegria de servir. Você perdeu a alegria de pertencer à igreja. Você vem, mas é só para estar, é só para não ficar em casa. E a você que eu estou a pedir agora para reconsiderar, para voltar na cruz de Calvário. Volta lá, irmão, onde você entregou a tua vida. Volta na cruz, irmão, onde eu entregou a tua vida a Cristo. Onde você diz que eu estou a crucificar a minha carne. Onde você diz que a carne ficou para trás, o mundo ficou para trás, o pecado ficou para trás. E o Deus agora é para frente. Volta naquele lugar. E eu estou a pedir, irmão, que você está aqui.
Você está nessa condição. Eu quero que nós fechamos nossos olhos e eu vou fazer não vou te chamar aqui à frente, mas eu quero pedir, se você está nessa condição, perdeu alguma coisa em termos de servir a Deus, você perdeu alguma coisa, você tinha chamada ou ainda tem chamada, você já servia a Deus, mas você ficou desmoralizado por causa de alguma coisa que aconteceu mal, por causa de uma situação, ou algo que, se calhar, os pastores encaminharam isso muito mal, ou algo que os pastores geriram mal aqui na igreja, isso enfraqueceu, isso mexeu contigo, e você ficou lá no... Irmão, você está numa condição assim, e eu estou aqui para orar, eu só fazer sinal. Levanta a tua mão, não tenha vergonha, ninguém está aqui para olhar para ti, por isso eu disse, nós fechamos nossos olhos, mas você faz um sinal para Deus dizer que Deus, e eu quero reconsiderar a minha vida, porque irmão, assim você vai prolongar a tua vida, e assim você vai trazer saúde física, saúde espiritual, saúde emocional para a tua vida. Eu estou a ver as pessoas estão a levantar as suas mãos, mas eu não penso que vocês estão ao lado para abrir os olhos para ver quem está a levantar a mão, não. Você também está nessa condição. Quer voltar a ter aquela alegria de ser crente. Quer voltar a ter a alegria de ser membro da ICMAV. Quer voltar a ter aquela alegria de evangelizar. A ter a alegria de ficar em casa, de ler a tua Bíblia. Aquela alegria de cantar, de louvar. Quer voltar àquela alegria que você entra aqui na igreja, você levanta as mãos com toda a alegria. Quer voltar àquela alegria de dar as tuas ofertas, os teus dízimos com toda a liberdade. Quer voltar a ter aquela alegria e aquela liberdade. Você levanta a tua mão, porque Deus está fazendo um trabalho espetacular dentro do teu interior. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, nesta tarde, para todos aqueles que levantaram as suas mãos, Senhor. Todos aqueles que sentiram, Senhor, que é o momento de recomeçar. É o momento de voltar a ter aquela alegria para te servir. É o momento, Senhor, a ter aquela alegria, Senhor, para atrair outras pessoas para o teu reino, Senhor. Pai, eu oro para estas crentes, Senhor, que estão a sentir nesse momento essa alegria, esse gozo de pertencer ao teu corpo, mas sobretudo aqui nessa igreja local. Pai eterno, no nome de Jesus, eu oro para aqueles que quer voltar a ter essa alegria de construir o reino, de edificar o reino, de edificar na vida dos outros, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, no nome de Jesus, que o Espírito Santo começa, Senhor, agora a conquistar os seus corações, que o Espírito Santo começa a tocar as suas vidas, que o Espírito Santo começa a falar nas suas vidas, que o Espírito Santo começa a ministrar nas suas vidas, Senhor. Pai, no nome de Jesus, porque esse é um grande momento, é o momento de recomeço, é o momento de afastar todo o ressentimento, todas as amarguras, Senhor. É o momento de afastar tudo que é pecado, toda a ira. É o momento de afastar isso no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus, no nome de Jesus, aleluia. Nada se compara e nada importa mais que tu. Jesus és o centro, tudo está em teu redor. Nada se compara a ti. Nada se compara, nada importa mais que tu, Senhor Jesus. Jesus é o centro, Jesus és o centro, e tudo está em teu redor. Jesus, tu
o centro do meu ser, o centro do meu ser. Aleluia. Sabem, há uns anos a esta parte, o mês de setembro é sempre um mês muito complicado nesta igreja. E vocês têm sabido disso, não é? Geralmente setembro, outubro é quando acontece alguma coisa. Vimos cheios da força para começar um novo ano e o diabo vem e acontece alguma coisa. Mas eu acredito que esta palavra vem do coração de Deus para reverter este processo. Amém? Porque grandes coisas Deus tem para esta igreja. Grandes coisas Deus tem para nós. Grandes coisas Deus tem para ti. Amém? E tu ainda não estás posto de lado. Deus ainda tem algo para ti. Deus ainda tem planos para ti. Deus ainda quer que tu faças muito. Amém? Julgas que a tua vida já é agora sopas e descansos? Esquece. Deus tem um plano para a tua vida. E esse plano passa não por vires à igreja, não por permaneceres na igreja, mas por seres igreja. A ICMAV somos todos nós. A ICMAV não é estas paredes, estas luzes, esta coisa que atrapescar, não. A ICMAV somos nós. Nós é que fazemos quem a ICMAV é. Nós somos a igreja. Nós, membros, somos a igreja de Deus. E só fazemos sentido juntos. Amém? E Deus quer fazer algo entre nós, conosco, através de nós, juntos. Amém? Para que estes inícios de ano, quando nós vimos de férias cheios da força, as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja, porque está escrito. Amém? Mas obrigado por esta palavra. Muito obrigado. Vamos dar uma salva de palmas a Deus e agradecer ao Manza. Amém? Declarar a bênção de Deus sobre a vida do Manza e sobre a sua casa. E o próximo fim de semana começa já na sexta-feira. Sexta-feira temos cá o Dave Schnitter, também com uma palavra de encorajamento para nós. Grandes coisas Deus tem para nós. Sexta-feira, domingo de manhã e domingo à tarde. Hoje também temos domingo à tarde o nosso culto. Traz alguém, vem, para cada vez mais o domingo à tarde possa crescer e a nossa igreja possa crescer. Deus tem algo para nós e conta com todos nós. Amém? Deus ricamente vos abençoe. Tenha uma ótima semana e até à tarde ou então até sexta-feira às 21h.